Amém, meus amados irmãos? Amém. Salve, amados, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, que pode, vamos ficar de pé para nós iniciarmos o orando. Ok? Glória a Deus. Irmão Jefferson, por favor, amado, leve em oração. Amém. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos por essa noite, Senhor. Por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui aprendendo mais um pouco mais da tua palavra. Senhor, por isso, Senhor, te pedimos a tua ajuda para que nós venhamos estar atentos a tudo que está sendo ministrado, a tudo que vai ser dito aqui, Senhor, porque são sementes, Senhor, valiosas e que tem que cair em terra fértil aqui nos nossos corações, para poder estar dando fruto digno de arrependimento. Por isso, te agradecemos e desde já te pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, de nos ajudar a ter a total atenção aqui, Senhor. Que muitos, Senhor, muitos queriam ter uma oportunidade como essa e não têm. Desde já te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, amado. Irmãos, hoje vai ser uma tempestade de informações. Então, ainda que vocês não peguem as anotações agora, depois assistam em casa, anotem todas as informações possíveis, todas as informações que vocês acharem relevantes, para que vocês de fato possam absorver todo o conteúdo, toda a informação. Outra coisa que eu quero também expor, principalmente para os irmãos que já pregam, o Fernando, né, o Jorge está aqui, mas o Jefferson também, os irmãos que já pregam com mais frequência, a Fabi também está aqui, prega com frequência, Marcelo já teve algumas oportunidades, que a minha ideia não é mudar de forma nenhuma a forma com que os irmãos pregam. A ideia é fortalecer isso, robustecer, dar subsídios para a forma de pregar possa de fato melhorar. Então a ideia não é mudar a sua forma de pregar, a ideia não é que você, então esse é o padrão, então vou me adequar a esse padrão. Tudo que eu aprendi no curso de teologia só serviu de guia, só de escopo. E ali eu fui me encontrando como pregador e absorvi a minha forma, o meu padrão, o meu modelo de pregar dentro daquilo que eu aprendi. Então tudo que eu vou passar para os irmãos não é para que os irmãos mudem a sua forma de pregar, é para um aperfeiçoamento, para de fato você entender como que funciona tecnicamente um esboço de um sermão. Ok? Então a ideia não é mudar, a ideia é aperfeiçoar. Então vamos aqui às informações, ok? Então vou ter que ler bastante as informações, então, que os irmãos possam de fato prestar atenção. A estrutura do sermão. A estrutura é a organização do sermão, que vai desde a escolha do texto bíblico, passando pelo tema, até as divisões técnicas do sermão. Ou seja, o esqueleto do sermão, o esboço do sermão. Então a estrutura do sermão, ele dá o start, desde o início do texto bíblico, passando pelo tema, das divisões técnicas, até a conclusão, que é o esqueleto, o esboço. Eu costumo chamar de esboço do sermão. Ok? Os pontos e subpontos, ainda que distintos uns dos outros, formam uma associação de ideias que lhe dão uma uniformidade. A finalidade da estrutura é, portanto, nortear o desenvolvimento do sermão. Ou seja, quando você faz o seu esboço, é simplesmente para você ter um trilho, para que você possa trafegar por ele. E ali, quando você conhece o trilho, você vai direcionando de acordo com a informação dada pelo próprio texto bíblico. Ok? A estrutura envolve todos os aspectos do sermão: texto bíblico base, tema ou título e plano de sermão. Vai desde o texto base, tema ou título e plano de sermão. Depois a gente vai aprender o que é título e o que é tema. São coisas semelhantes, mas são distintas. O texto bíblico base, a informação diz: a Bíblia Sagrada é a principal fonte de inspiração do pregador. O texto bíblico é a base do sermão. O sermão não pode sair sem o texto bíblico.
Porque o sermão, ele não é uma inspiração do pregador. O sermão, ele vem da base das escrituras. Então, um sermão sem o texto bíblico, ele não é um sermão. Ele pode ser uma tempestade de ideias, mas ele não é um sermão. Um sermão, ele se origina do texto bíblico. Ok? A palavra texto deriva do latim tecer, que figuramente significa compor, construir, reunir. Portanto, o texto fornece ao pregador o tecido, a composição organizada dos pensamentos do sermão. Nos primórdios da igreja, a pregação era explanativa, ou seja, era dessa forma que eu estou te falando, sem de fato um escopo, um esboço, um esqueleto, até porque Deus estava dando a inspiração divina aos escritores. Então eles explanavam, eles eram a própria inspiração, eles eram a fonte, ou eles eram o meio, né? Eles eram o meio. Então era de forma explanativa, tal qual Pedro em Atos. Pedro estava com esboço? Não. Deus estava dando direto a revelação para Pedro e hoje foi monografado. Entrou no cânon. Se entrou no cânon, é sagrado. Então, o que saiu da boca de Pedro e virou letra sagrada, hoje serve para nós como trilho. A partir daí, esboço. Os apóstolos adotaram o costume das sinagogas. Discorriam sobre as passagens do Antigo Testamento e explicavam-nas aos ouvintes, comparando-as com os ensinos de Cristo. O próprio Cristo utilizou esse método, leitura e explanação dos textos. A referência disso está lá em Lucas capítulo 4, lembra? Ele abre o texto ali, e ele lê a passagem do profeta Isaías, e ele explica essa passagem. A partir desse fundamento, amado, nós entendemos que o pregador, ele tem a missão de ler, interpretar e aplicar. No decorrer do sermão, o pregador ele também pode ter a própria oportunidade a respeito de ler e fazer aplicações no decorrer da mensagem. Ele está lendo, explicando e aplicando. Ele não precisa ler, explicar e no final de tudo fazer as aplicações. Ele pode ler, explicar e aplicar. Aplicação pessoal, ou seja, o texto deve fazer sentido para quem está ouvindo. Deve ser prático, funcional para quem está ouvindo. Ok? Principais regras dos textos. Primeiro, a escolha dos textos expressa um pensamento completo. Ou seja, se você vai trazer uma mensagem, procure um texto que vai expressar um pensamento completo, um assunto completo, ou seja, sobre salvação. Você vai pregar um texto que ele te dá um pensamento completo sobre a salvação, sobre a doutrina da soteriologia. Isso aqui são princípios básicos para a escolha dos textos base da pregação. Outro conselho bom: escolha textos claros, não textos obscuros, textos claros que facilitem a assimilação dos ouvintes. Não escolha textos difíceis, tanto para você e tanto para quem vai ouvir. Porque se primeiro você pega um texto difícil, obscuro, uma doutrina que é espinhosa de se trafegar, e você ainda não tem um domínio absoluto dela, e você querer trazer para a igreja, você mesmo pode complicar. E além de você vai complicar também os seus ouvintes. Então, quando você for pregar, procure textos claros, que expressam um pensamento completo, não fracionado. Outro conselho também: textos objetivos, isto é, que respondam às necessidades espirituais, físicas, morais, materiais dos seus ouvintes. Textos que de fato vão ser funcionais, objetivos, claro, conciso, que vai fazer sentido para quem está ouvindo, ok? Textos sobre os quais não haja dificuldade de interpretação. Isso causa muita confusão também. Você pega um texto, você tem uma dúvida sobre a interpretação daquele texto ali, não traga para a igreja. Estude, se aprofunde, veja de fato, busque outras referências de interpretações,
de pregadores, pastores, homens sérios. Veja qual é o consenso, leia nos originais, tem no dicionário grego, hebraico, busque. Quando você esclarecer, aí de fato você vai lá e começa a trabalhar esse texto. Outra regra: textos que estejam nos limites da sua capacidade de interpretação. Outro, texto que desperte o interesse dos ouvintes. Ou seja, faz-se necessário trazer algo que vai interessar a congregação, que vai despertar o interesse de quem está ouvindo. Opa, esse assunto, escatologia, martiologia, doutrina dos últimos tempos, apocalipse, soteriologia. Então, doutrinas que vai despertar o interesse dos ouvintes, que eles de fato vão ficar ali atentos, que vai fazer sentido para eles. E outro conselho aqui é texto cujo fio do pensamento possa ser lembrado com facilidade pelo pregador e os ouvintes. Se você pegar um texto muito difícil, ou um texto, por exemplo, muito longo também, já no seu texto introdutório, primeiro, a igreja não vai assimilar aquela quantidade de informações. Por exemplo, a mensagem expositiva é boa? É muito boa. Você pega um pensamento completo, principalmente nos evangelhos, tem muita mensagem expositiva ali. Você pega um texto ali que compõe o pensamento completo, mas se você for ler todo ele, ele vai cansar, a igreja não vai assimilar, e o pregador também pode divagar no meio dele. Então pegue 2, 3, 4 quando muito, e você expõe esse texto à igreja, você vai se qualificar naquele texto, e depois você explana toda a informação daquele texto. E texto que dê legitimidade ao tema. Você vai pegar um texto que vai dar legitimidade ao tema. Por exemplo, João capítulo 10, do bom pastor. O tema, o verdadeiro pastor. O texto deve dar legitimidade ao tema. Tem que ter coerência, tem que ter sentido. Devem ser textos que apelem à imaginação dos ouvintes, que tenham uma conexão, os ouvintes sentir algo e levá-los a fazer algo, ou seja, tomar a decisão. O ouvinte vai ouvir a mensagem, e ele vai se colocar na mensagem, e ele vai tomar uma decisão acerca da mensagem. Por exemplo, a mensagem de Jonas. Ele pregou, eles ouviram e tiveram que se posicionar. Então, a ideia da mensagem é sempre levar os ouvintes a ter um posicionamento, uma decisão, uma escolha. Por exemplo, nós podemos pegar também a mensagem que Natã pregou para Davi. Lembra? Davi pecou. Deus envia Natã lá. Aí Natã vem e prega para Davi. Olha só, Davi, tem um homem rico, que ele tem bastante cordeirinhos, e tem um pobre. Ele só tem um. Mas ele cuida, ele amamenta, ele trata como se fosse uma filha. E o homem rico, que tem muitas, ele vai lá e toma essa do pobre e mata e dá para o viajante. O que se deve, Davi, ó rei, fazer com tal homem? A Bíblia diz, aí Davi, ele ouve a mensagem, ele vai dar uma resposta à mensagem. Natã usou a imaginação de Davi, ele fez com que Davi se colocasse naquela realidade. Aí Davi, ele vai se posicionar com a mensagem. O que se faz, Davi, com isso? Aí Davi se ira e ele fala, digno de morte ao tal homem. Aí Natã vai lá e aplica a mensagem. Ele fala, então, você é esse homem. E aí? Aí Davi tinha que dar uma outra resposta à mensagem que ele ouviu. Então Natã ali foi um pregador eficaz. Então o pregador, ele deve ser um homem dotado de uma imaginação, ele deve estimular os seus ouvintes a imaginar, ver com os olhos da mente, enxergar, ter cores na mensagem. Então o pregador, ele deve fazer isso. Jesus costumava fazer isso constantemente, toda hora da vida. Jesus fazia isso. Por exemplo, a passagem do bom samaritano. Lembra? Vamos lá, o texto, rapidinho. Lucas 10. Lucas 10, 25.
Quem achou pode ler, por favor. E eis que se levantou o certo doutor da lei, tentando-lhe dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei, como se diz? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo bem, fazemos isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancaram e retiraram-me, deixando ao meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de lá. E igual modo também um levita. E chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deiando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre as cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro. E disse: Cuida dele, e tudo que ele mais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e fazes da mesma maneira. Você conseguiu entrar na história? Então, olha só como é que começou a conversa. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E questiona Cristo. Aí Cristo diz, e ele lhe disse: Que está escrito na lei? Jesus era muito inteligente. Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Ou seja, a referência é a lei, é a Bíblia, é o mandamento de Deus. Está escrito na lei. Como lês? Como tu interpreta? Qual é o teu discernimento acerca da vontade de Deus? Aí Jesus vai expressar para ele, contando uma história. Qual é a vontade de Deus? Para colocar ele na história. Aí diz assim: Como lês? E respondendo ele disse. Aí ele vai falar como é que ele lê. Respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e o teu próximo a ti mesmo. E respondendo ele disse: Respondeste bem. Agora, faze isso e viverás. Faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse: Ué, então quem é o meu próximo? Aí Jesus diz: tá. Eu vou usar da minha imaginação e vou te mostrar quem é o teu próximo. Aí Jesus começa a contar a história. Ele vai entrando. Passou o sacerdote, passou o levita, passou todo mundo. Ninguém cuidou. Só um que parou e cuidou. Aí ele falou: Quem desses aí foi o próximo? Aí ele se colocou: Esse aqui. Então, é esse aí. Faze isso e viverá. Jesus simplesmente contou uma história, uma parábola, e colocou o ouvinte na posição de tomar uma decisão. O poder da oratória, da retórica, de envolver, de atrair, de cativar, de prender. E usando muito também situações do dia a dia que eles viviam, né? Situações corriqueiras. E realmente tinha um caminho que tinha muitos salteadores ali que atacavam. Era uma realidade, era um fato. Entendeu? Quando Jesus está passando ali, por exemplo, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Tu acha que ele falou isso do nada, mano? Estando dentro da sinagoga? Eles estavam ao ar livre, passando de fato uma plantação. E Jesus olhou aquela plantação e falou: Vocês estão vendo isso aqui? Eu sou essa videira verdadeira. Meu pai é o lavrador, quem cuida disso tudo aqui. Quem está em mim
e eu em vós, esse dá muito fruto. Vocês estão vendo a videira cheia de fruto? Então, vocês só podem dar fruto como essa videira se estiver em mim. Porque sem mim, vocês não podem fazer. Aí a mente, ó. Parábola do semeador também. Parábola do semeador. Então Jesus, ele tinha uma capacidade de fazer com que os ouvintes despertassem a atenção, entrassem na mensagem. A mensagem fazia sentido para quem estava ouvindo. Outra coisa que o pregador ele deve evitar, e isso aqui também não é uma regra, eu já preguei assim também, mas é bom o pregador, se for fazer isso, fazer com muito cuidado. O que, pastor? Evitar textos múltiplos no texto base. Exemplo, você vai pegar o Salmo capítulo 8 e Romanos capítulo 8, para nortear um sermão, colocar um título e um tema. Esses dois textos aqui, perguntar e responder, geralmente são isso. Você coloca texto múltiplo, você coloca um como pergunta e o outro como resposta, para funcionar como conclusão no final da mensagem. Então, se você não tiver uma sabedoria de equalizar isso, você pode confundir quem está ouvindo. Primeiro que, geralmente, a igreja ou os ouvintes, não era para ser, mas na sua maioria deve ter dificuldade de manusear a Bíblia. Então, você vai num texto, aí daqui a pouco fecha esse e vai lá no outro. Aí a pessoa demora. Quando ela vai ler o outro, ela já esqueceu o primeiro. Então, quando você for fazer isso, faça com muita sabedoria. Escolha geralmente um versículo de cada para fazer essa junção. A orientação, texto claro, texto fácil de assimilação. O senhor fala no sentido de ter o mesmo foco à mensagem. O mesmo foco à mensagem, tem que ter. Mas, por exemplo, um para questionar, para perguntar, e o outro para responder. Né? No caso aqui, a referência. Até continuar com a mesma mensagem. A linha do pensamento. Só que uma faz uma indagação e o outro vem como solução. Essa, de fato, é a função do pregador. Apresentar um problema e mostrar a solução do problema. O pregador não pode ser um pregador tempestuoso. Lança o caos e não lança a solução do caos. Ele tem que apresentar a solução do caos. Ok, amados? Então, ele apresenta o problema e apresenta a solução do problema. Em textos múltiplos assim, você pode pegar também, mostrar vários aspectos de uma mesma verdade. Você pega uma referência, você pega uma outra referência, isso aqui para colocar como texto base, amado. Você vai fazer o seu esboço, você vai pegar um texto base com duas referências. Um para mostrar um aspecto de uma verdade e um outro para fortalecer essa mesma verdade. Fala. O que aconteceu no texto que eu preguei quinta-feira, tinha Jesus andando na água, mas tinha Jesus também dormindo no barco. Exatamente. Fortalecendo o outro. Fortaleceu a mesma ideia, com aspectos diferentes, mas fortalecendo a mesma ideia. Ok, amados? Quando você vai utilizar também textos múltiplos, você deve também, dentro disso daí, mostrar uma sequência de pensamento. Discorre também muito nesse trilho que você falou. Mostrar uma sequência de um mesmo pensamento. Pegou duas referências? Mostrar uma sequência de um mesmo pensamento. Como referências aqui eu coloquei Mateus 16:16, João 7:12, João 10:20. Você pega ali um texto, outro texto, base, e você vai discorrer para quê? Para mostrar uma sequência de pensamento. Qual era a sequência do pensamento que você pregou? Jesus andando sobre as águas. E a gente nela. E qual era a solução? Confiar nele, crer nele, continuar olhando para ele, para não afundar no meio dessa tempestade. Ok? E dentro do texto base que você escolheu, interpretar fiel e corretamente ao texto. A Bíblia, ela não tem novas revelações. Eu tive uma revelação sendo um texto aqui. Você pode ter tido uma aplicação, uma revelação não. Você pode ter percebido uma aplicação um pouco mais diferenciada. Ok? Uma aplicação, isso é diferente. Agora, eu tive uma revelação aqui. Pode correr perigo isso daí. Pode ser suspeito. Então, você tem que interpretar fielmente, corretamente o texto.
A Bíblia tem a linguagem literal e figurada, simbólica e espiritual. Nós abordamos isso aqui até numa certa feita no ano, acho que na primeira ou na segunda aula. Ela tem a sua linguagem literal, figurada, simbólica e espiritual. O pregador deve discernir fielmente ao estruturar o seu sermão, para fazer a aplicação adequada. Ok? Então vamos aqui agora para a questão do tema do sermão. Vimos sobre o texto base, que é a partir do texto base que nós encontramos a nossa mensagem. Ok? A partir da Bíblia, do texto base, nós encontramos a mensagem. Encontrando a mensagem, nós vamos agora para o tema, ou título. E agora nós vamos discernir o que é tema, o que é título, dentro de uma estrutura de um sermão, de um esboço. Há uma inter-relação entre tema e título, introdução e proposição. São nomes enjoados, técnicos, mas são essas as estruturas que envolvem o sermão a partir do seu início. Tema, título, introdução e proposição. O que é o tema? O que é o tema? O tema é o assunto do seu sermão. O tema é o assunto do seu sermão, ok? Deixa isso bem gravado. O tema é o assunto do seu sermão. A ideia central do sermão. Num certo sentido, está associado à proposição, porque envolve a ideia geral, ok? Então, o tema é o assunto do seu sermão. O tema é o assunto. Para evitar confusão entre tema e título, podemos reunir os dois, dando-lhe um único sentido. Por quê? Se o tema é o assunto, o título é o nome que se dá a esse assunto. Só que os teólogos, os professores de teologia, eles deixam livre o pregador colocar como tema ou como título. Só que o que você tem que ter em mente, o pregador tem que ter em mente, que o tema é o assunto que ele vai desenvolver. E o título é o nome que ele dá para esse assunto que ele vai desenvolver. Entendeu, amado? Ficou claro? O tema é o assunto que ele vai discorrer e o título é o nome que ele vai dar para esse assunto. Ele vai patentear. É um pai que dá um nome a um filho. Entendeu? Então isso é o título. Qual o título do meu sermão? Por exemplo, qual o sermão que eu preguei domingo passado? Vocês conseguem lembrar, mais ou menos? Domingo agora que passou. Oi? Esse domingo agora. Tipo de pessoa do tipo de pessoas do fim. Então o título da minha mensagem era título, tipo de pessoas do fim. O tema, que característica de pessoas estarão no tempo do fim? Eu fui discorrendo, desenvolvi 5 características de pessoas no tempo do fim, uma 6ª que é a igreja e a 7ª que é o Senhor que vem buscar a igreja. Os demais são condenados. Então o título, tipo de pessoas, patenteei, deu nome ao filho que nasceu, que veio, foi oriundo, foi dado a partir do texto base, 2 Pedro 3, dei o nome, título, o tema, o assunto é o tema. Você vai e discorre sobre esse assunto. Requisitos para escolher o tema. E o que é tema? É o assunto. E o título? É o nome que se dá. O tema é o assunto. O título é o nome. Aí quando você vai montar o seu sermão, seja ele num caderninho, seja ele num tablet ou no celular, você tanto tem a liberdade de colocar aqui título ou tema. Eu costumo colocar tema, porque eu já tenho na minha mente que o tema é o assunto e o título é o nome. Agora, eu sempre coloco o nome em concordância com o assunto. Eu não posso dar um nome, um título, que não esteja em concordância com o assunto que eu vou abordar. Vai ficar antilógico, ok? Não vai ficar lógico. Então aqui eu vou dar algumas orientações nos requisitos para escolha de temas. Evite temas triviais,
que não desperte o interesse dos ouvintes. Evite temas frívolos, ou seja, isto é, um ensino sem valor, sem edificação, algo que não vai construir nada nos seus ouvintes. Escolha temas com riqueza de conteúdo, mas de fácil comunicação. Pegar um assunto muito denso, é difícil as pessoas às vezes assimilarem. Então, busque um tema rico, porém, uma fácil comunicação. Outro, escolha temas apropriados à época, o período, temas atuais. A Bíblia fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre tudo. Então, querendo ou não, invariavelmente ou não, era impossível qualquer um aqui que pregou aqui nesse período de agora não ter falado sobre os eventos agora. Por quê? São temas apropriados ao nosso tempo. Guerras. São temas atuais agora. Guerras. Morticínio. Na época da pandemia, era impossível não falar nas pestes. Então o pregador está sempre atento ao que está acontecendo nos tempos e nas estações. E ele pega esse tema, e o tema é o quê? O assunto. Ele pega esse assunto e vê o que a Bíblia fala sobre isso. Ele pegou o tema, o assunto, Deus dá para ele o título, o nome, e ele vai e começa a elaborar o seu sermão. Então, escolha temas apropriados à época, temas atuais, lugar e ocasião, pois os mesmos podem produzir resultados positivos. Escolha temas que se relacionem com a realidade presente dos ouvintes, ou seja, temas que de fato vão fazer sentido. Ok? Fala, meu irmão. Igual aconteceu esses dias, estava falando de tema, escolher um tema e tal, eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Eu estava lá da rua, da casa do Jorge ali, lá de cima tinha um pé de babosa, muito bonito, e todo mundo que passava ali queria um pouquinho daquela babosa. Aí o que aconteceu? Eu pensei, assim é o ser humano quando está na presença do Senhor. Quando se torna uma árvore frutífera, que dá boas frutas, todo mundo quer fruta daquela árvore. Sim. Aí eu já associei com uma pessoa que está andando no procedimento para o qual agrada o Senhor. Eu até olhei e falei assim, isso aí dá uma palavra. Dá uma palavra. Exatamente. É o que eu coloquei aqui. Por exemplo, um bom pregador, ele sempre vai ter em mãos um bloco de nota. Hoje, né, de repente, igual o pastor abusado, vai ter um tabletzinho. Ele vai lá e escreve. Como vem essa inspiração? Porque as ideias, elas vêm e vão. Se a gente não armazenar em algum lugar de repente, ela vai embora. Então, um bom pregador, ele sempre vai andar com um bloco de nota para anotar os pensamentos, ideias, circunstâncias, notícia, pois os temas virão em seu espírito. Como você acabou de falar, os temas virão. Andando, o pregador está andando, ele está conversando, ele está batendo papo, de repente, vem a mensagem. Pá! Ou vem o tema da mensagem, a inspiração, que não vem dele, vem da Bíblia. Você viu a babosa te levou ao texto bíblico, que um bom fruto alimenta os outros, enriquece os outros, nutre os outros. Então o pregador, ele pegou aquela ideia e ele já fica. Eu sempre estou com a minha Bíblia na minha mochila, estou com o meu tablet, na minha Bíblia já tem ali um bloquinho de nota, caneta, tem tudo. Então quando vem ali algo muito forte, eu já paro e aí na hora certa eu paro, vou meditar, vou ler e vou desenvolver aquele assunto. E assunto é? Tema. Ok? Pastor, Fala. foi uma vez, acontecido também que teve lá em casa lá, até comentei com o Fernando e com o Jorge, e daria até uma mensagem. Uma vez eu botei o cavalo lá em casa, aí quando foi às 8 horas da noite, um frio terrível, a ela colou na buraco dessa parte. Ao escutando aquele barulho, aquela coisa toda, fui lá ver ela colada até o pescoço, afogando na lona já. Aí entrei dentro do prédio, fui lá, desatolei ela. Assim, folguei a corda, ela já começou a se levantar, a sair. Conseguimos tirar ela. Depois, eu na minha cabeça veio, pô, assim é o Senhor agindo na vida daquele que precisa de ajuda. Assim mesmo, depois eu pensei com ele. De alguém que possa estar afundado no pecado. Exatamente.
conversando com o Fotógrafo para ele, ele falou, pois dá até a mensagem de estudar direitinho. Eu falei, dá mesmo. Sim. Porque com a situação, poxa, 8 horas da noite, 9 horas da noite, o animal já estava sem força, se batendo sem força. Com hipotermia, estava tremendo, a cabeça de frio. Quer dizer, se eu demorasse uns 20 minutos, meia hora para ir lá, Eu poderia morrer. já estava morto, enforcado, já não Ia estava morrer. conseguindo respirar. Quer dizer, ali a mão do Senhor tirando aquele pecador do lamaçal do pecado. Sim, sim. Aí vem essa interpretação na cabeça depois, mas não esqueci dela, mas ficou na cabeça e não elaborei a mensagem, mas ficou na mente. Sim. Isso serve também como ideias para nortear, para aguçar os ouvintes. Funciona como parábola também. Sim. Você está pregando, você está discorrendo, e no final da mensagem você vai fazer uma aplicação e você pode aplicar esse fato. Esse fato. Entendeu? Isso também funciona muito. Então, tenha sempre em mãos isso. Bloco de nota, para você anotar seus pensamentos, ideias, circunstância, notícia, que os temas virão no seu espírito. Lendo a Bíblia é fonte. A Bíblia é o canal. Você vai estar lendo bons livros, atento ao que está acontecendo no mundo, ao seu redor, para que os ouvintes possam ali entender que, como o Fernando disse, que você é uma árvore que tem algo que oferecer. Então, tenha sempre isso próximo de você, porque quando vir você, anota e você não perde. Ok, amados? Então, entendeu legal sobre o que é tema? O tema é o assunto. Ok, amados? O tema é o assunto. Vimos sobre o texto base, vimos sobre o tema, vamos ver agora sobre o título do sermão. E o título é o nome que se dá. É o nome da criança. A criança nasceu, tem que dar um nome. Então o título é o nome da criança. Nasceu, dá o nome. Qual é o nome? É o título. Formação de títulos. A formação de títulos são da imaginação, do bom gosto, da criatividade do pregador, que respeitará a direção e a sacralidade da palavra e o lugar de honradez do púlpito. Ok? Dado a inspiração, a imaginação, a criatividade do pregador, não lhe dá o direito dele desonrar a sacralidade do texto base. Honrar o púlpito, honrar a palavra, honrar o que a palavra diz. Então, o título, que é o nome, ele deve estar em sacralidade com o texto base. Então, nunca um título, ele pode de alguma maneira ter um sentido pejorativo, por exemplo, de baixo calão, de duplo sentido, entendeu? Por exemplo, nós vamos falar de impureza sexual. Impureza sexual. Aí o pregador um pouquinho mais descolado, e ele vai e coloca um título de baixo calão. Entendeu? Não pode. Qual o título que ele pode colocar minimamente? Como destruir a impureza sexual? Como viver em santidade, resistindo às tentações? Ele vai. Então, o título, primeiro, o título, ele deve ser objetivo, específico. Não se dá um título muito longo, porque senão se perde na memória. Por exemplo, eu vejo aqui na minha cabeça agora, tá vendo como é que as coisas vêm? Quando o Flamengo, Marcelo, foi campeão em 2019, teve um pai que o filho dele nasceu e ele colocou o nome do filho. Não, ele botou Gabriel Bruno Henrique Jorge de Arrascaeta, para homenagear o jogador do Flamengo. Então, olha o nome desse garoto: Gabriel Bruno Henrique Jorge de Arrascaeta. Acabou com a criança. Então, um título extremamente longo, extenso, acaba com o sermão. Acaba com o sermão. Então, o título do sermão deve ser objetivo. Ele tem que ter conexão com o assunto, com o tema. Ele tem que estar interligado, conjugado. O título deve ser objetivo. E geralmente o título pode ser encontrado no próprio texto, com inferência indutiva. Geralmente aqui, por exemplo, o texto está aqui. O pregador, por mais que ele seja o mais criativo possível,
o texto vai estar falando do bom pastor. Aí, como já tem várias mensagens com o título de o bom pastor, o verdadeiro pastor. Ok? E ele vai lá e coloca. Porque esse título aqui está em coerência com o assunto. Ele está com coerência com o assunto. Então ele coloca, ele patenteia o título de acordo com o tema, com o assunto discorrido. Ok, amados? Por exemplo, aqui, vamos pegar um texto aqui e vamos tentar colocar um título nele. Vamos lá em Amós 4. Amós 4:12. Abra aí, por favor. E do começo ao fim, o pregador, ele deve discorrer sobre o assunto. O pregador não pode fugir do assunto. Ele deve estar apegado ao assunto. Ele não pode divagar na ideia e fugir. O pregador que foge da mensagem, ele inicia no assunto e desenvolve-se do início ao fim no assunto. O assunto é o tema. Amós 4:12. Abriram? Por favor, Fabiano, leia para a gente. Isso. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Até aí, 12 só. Dá um título para essa mensagem. E o título é o nome, lembra? Título. Dá um título para esse texto aí. Tira um título para essa mensagem aí. Qual o nome para essa criança você daria? Se preparando para encontrar com o nosso Deus. Se preparando para se encontrar com o nosso Deus. Ficou um pouco longo demais. Santificação. Talvez não estaria com o assunto em questão. Faz parte, mas não é. Ser escolhido pelo Senhor. Sim. Mas mais ao texto, mais alguém? Fala aí, Davi, o nome dessa criança. Vem na cabeça nada não? O nome? Pensa aí. Eu tinha pensado muito no Fernando, Santos. Faz parte. Apesar de que o texto no início, a parte A, vai falar, assim eu te falei. Prepara-te para Israel para encontrar o seu Deus. Então, aí o texto falou o quê? Prepara-te para Israel. Lembra que eu falei? O texto base, variavelmente, ele vai nos dar a inspiração para o título. E dentro do título, o tema. Aí o tema é o assunto. Então, um título aqui mais claro, dentro do próprio texto, prepara-te, ó Israel. Acabou. Prepara-te, ó Israel. Ponto final. Aí também vai encaixar no que vai ser decorrido. Aí você vai discorrer dentro desse assunto aqui. Como que eu se preparo para encontrar? Você falou noiva adornada. Poderia ser posto. Ficaria bem ajustado. Agora, o que o contexto do texto quer dizer? Entendeu? Então, e a partir dali, elabora-se a retórica e você vai discorrendo esse assunto. É fabuloso isso. Há duas formas de se elaborar o título: a forma lógica e a forma em retórica. Isso aqui é claro, mas deixa eu especificar isso aqui. A lógica indica em construir um pensamento completo, o que pode fazer a frase, ou seja, o título, ficar muito longo. Qual foi o tema que você deu hoje? Eu? Não, Fabi, Eu Fabi li deu o aqui. tema. Dentro de Amós, está vendo? O tema que eu dei é se preparando para encontrar com o nosso Deus. Entendeu? Porque, por exemplo, se você for colocar numa thumb, vai ficar muito grande essa informação na thumb. E, geralmente, quem lê a thumb, o título, ele quer uma especificidade. Ele olha assim e ele, opa, então prepara-te, ó Israel. Aí você pode colocar ele pequenininho, para encontrar-te com o teu Deus. Mas o título, prepara-te, ó Israel. Ok? Então, a lógica, ela não pode ser uma frase muito longa. Pode ser? Pode. Mas se ficar muito longa, se perde. Então, a retórica exige um título
resumido, uma frase lógica, objetiva, concisa. Então, o pregador ele deve ser o mais objetivo possível para colocar o título, o nome. Ok, amados? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar outro texto aqui para a gente colocar aqui o nome dessa criança. O título, João 3,5. Vamos achar aqui, vamos colocar um título aqui. João 3,5. Então lembra, ó, há duas formas de se encontrar o título, elaborar o título: a lógica e a retórica. A lógica, o título fica muito grande. A retórica, o título fica mais objetivo. A lógica, o nome extenso. A retórica, o nome mais curto. Então nós achamos aqui João 3,5. O que o texto vai dizer? Leia aí, Fernando, por favor. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ok. Acha um título para essa mensagem. O título para essa mensagem é assim: Nascer de novo. Nascer de novo. Nova criatura. Muito bom. Mais alguém? Nascer da água do Espírito. Nascer da água do Espírito. Muito bom. Ó, título de retórica, isso aí. Curto, objetivo, consistente. Mais alguém? Conversão. Entendeu? A verdadeira conversão. O novo nascimento. Aí o pregador mais eloquente, ele vai e coloca: o novo nascimento é essencial à entrada no reino de Deus. Alguém vai memorizar esse texto? Esse título? Não vai. Por mais bonito que ele esteja. E correto até. Mas não vai memorizar. O novo nascimento é essencial à entrada no reino de Deus. Um texto objetivo é o novo nascimento, uma nova criatura. E isso fica bem ajustado. Então, são formas de encontrar o título. Vamos lá no outro texto aqui para a gente ir aprendendo isso daí. Hebreus 12. Hebreus 12, de 1 a 3. Deixa eu ver. Leia, por favor, minha irmã. Também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas. Só um pouquinho mais alto, minha irmã. Só um pouquinho mais alto. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, desembaraçemos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Amém. Então lemos esse texto aqui. Esse aqui é o nosso texto base para desenvolver uma mensagem. Ele é a fonte, ele é a inspiração. Nós temos dentro dele o assunto, que é o tema. E a partir dele, nós vamos dar um nome, um título. Que título poderia se dar dentro desse texto aí? Oi? Alguém falou? Olhando para o autor. Olhando para o autor,
consumador da nossa fé? Olhando para o autor, ficaria dentro da retórica, dentro da forma retórica de achar um título, olhando para o autor e consumador. Mas objetivo. Mais alguém? Pode achar um título aí? Olhe para a cruz. Oi? Olhe para a cruz. Meu forte. Olhe para a cruz. De acordo com o primeiro, pode se falar do primeiro e do segundo, né? Como tem. Sim. Fuja dos escândalos. Fuja dos escândalos. Forte. Oi? Primeiro é aqui, ó. Deixando o pecado. Que fala que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixamos o pecado e o embaraço tão de perto nos rodeia. Porque o pecado provoca escândalo, entendeu? O mau testemunho provoca escândalo, porque tem testemunhas te olhando. Aí depois vai ocasionar em Jesus, porque aquele que morreu na cruz não pode ser escandalizado pela minha atitude. Exatamente. Ali, quando chega em Cristo, é o ápice da mensagem, é o clímax. Como o título que o Vitor deu. Olhando para a cruz, foi isso? Olha para a cruz. Então ali é o ápice, é o clímax da mensagem. É o ponto alto, é onde o pregador ele vai ali ser mais consistente. De fato, ele vai ser ali o pregador, de fato. Vai fazer a aplicação, a definição, a conclusão. Olha só, dá licença. Fala, irmão. Aí no caso o senhor usou 3 versículos. Sim. Aí no caso, se no caso quiser usar o terceiro versículo, botando assim, suportando as aflições. Excelente. Excelente. Tipo. Então não precisa ser exatamente o versículo 1, tem que ser Não, relacionado entre esse. Ele tem que estar relacionado ao assunto. Pode ser o verso 1, verso 2, verso 3, mas ele tem que estar relacionado ao assunto. Qual foi o título que você deu? Suportando as aflições. Suportando as aflições. A carreira cristã. Poderia encaixar também. Porque ele fala que corramos. Quando ele utiliza esse termo grego aqui, ele está utilizando o verbo de ação que era dos Jogos Olímpicos. Corramos. A carreira que nos está proposta. Ou seja, a carreira cristã também é um título também. Poderia encaixar aqui também, até resumindo o subtítulo da Bíblia, perseverança em meio à tribulação. Perseverança em meio à tribulação. Sim. Meio à tribulação. Sim. Mas aí você só está economizando o cérebro. Não. Sim, mas pode. Por exemplo, os salmos dão muito essa indicação. Os salmos. Entendeu? Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Você vai botar o que ali? Entendeu? O Senhor é meu pastor, meu amigo. O que Jesus falou, que eu falei também, os irmãos falaram, aí o que acontece? Isso vai também do manusear. No manusear você fala. Manusear que eu estou falando é assim, você vai aplicar o terceiro texto, mas para chegar no terceiro, você tem o primeiro e o segundo. Sim. Aí você vai descorrer o texto e vai concluir no que você... Exatamente. Aí para isso, é o terceiro ponto que nós vamos desenvolver mais para frente. A introdução e a proposição, que são coisas conjugadas. Mas para fixar a introdução. Por exemplo, o título que ele colocou ficou referenciado no verso 3. Então, a introdução é o ponto de partida do pregador. É ali que o pregador ele tem que cativar a atenção dos ouvintes. Então, no início da mensagem, se o pregador iniciar inseguro, não sabe desenvolver o assunto, o tema, não conhece, e já capengando, a ideia não fixa. Então, a partir da introdução, é que o pregador ele desenvolve já a sua linha de raciocínio. É como se ele fosse fazer um resumo inicial e entrar. Depois que ele deu essa introdução, ele entra no texto propriamente dito, desenvolve a mensagem. É como se fizesse um desenho sem pintar. Né? Sem pintar. Só um desenho, depois... Só o esqueleto, por isso que alguns falam o esqueleto. Não é o corpo ainda, é só a estrutura. Ok, amados? Outra forma também de colocar o título pode ser na forma de interrogação, que são muito bons, né? Geralmente, forma de interrogação, declaração ou exclamação. Então são formas também de elaborar um título. Por exemplo, aqui, um título aqui na forma de interrogação, Atos 16:30. Vamos lá.
Achou, minha irmã Liane? 16, 30. Isso. Pode ser o 30 e 31. É. E tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. E lhe... Você acabou? Você? Sim. O 31 já foi? 31. Tá. Então vamos lá. Pegamos esse texto aqui. Isso aqui vai ser o nosso texto base. E nós vamos aqui tirar dele um título em forma de interrogação. Qual seria? Você que leu, por exemplo, qual título você colocaria? Olha para o texto aí, vê se você consegue achar alguma coisa que o texto te fornece para você colocar um título em forma de interrogação. Não? Alguém? Como ser salvo? Vamos ser salvos. Bom, Você crê? você crê? O culto objetivo, retórico. Vamos ser salvos. O que farei para herdar a vida eterna? Misericórdia de Deus. Misericórdia. Mais ou menos misericórdia, mas aqui é soteriologia mesmo. É pergunta, né? Pergunta, salvação. Entendeu? Então aqui é só fazer uma indagação ao próprio texto. O texto aqui, ó, no 30, ó, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? O que farei para me salvar? Como ser salvo? O que farei para herdar a vida eterna? Que é a fala do jovem rico. Lembra? Então, isso são formas de colocar o título em forma de interrogação. Mas sempre lembre, amado. Você não pode colocar um título, você até pode. Você não pode colocar um título em forma de interrogação se o texto não te fornece essa informação. Fica fora de lógica. Lembra do texto que nós lemos do profeta Isaías? Posso fender-se do céu? Qual a forma que estava ali? É interrogação. Não, exclamação. Entendeu? Vamos aqui uma outra forma aqui. Eu falei de interrogação, declaração e o último, exclamação. Declaração. Título em forma de declaração. Declaração é uma afirmação. Ok? Vamos lá em Romanos 13, 11. Aqui eu só estou dando textos bases, só para a gente pegar e a partir deles, a gente tirar deles o título. E o título é o nome. E o tema é o assunto. Bom. 13:10. 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ok, esse aqui é o nosso texto base. E a partir dele, nós podemos tirar o título, uma forma de declaração. Qual poderia ser o título? Desperta do que dorme. Desperta do que dormes, Crescendo em fé. crescendo em fé. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Fala de maneira indireta, mas fala, exatamente. É hora de despertarmos do sono. Oi? É chegada a hora. É chegada a hora. Mais fino. Entendeu? Conhecendo o tempo. Conhecendo o tempo. Digo isto, conhecendo o tempo. Você pode colocar o tema, conhecendo o tempo. Ok, amados? Vamos aqui, num outro aqui também, ó. Em forma de declaração. Lucas 17, 32. Deixa eu ver. Pode ler, por favor? Lembrar da mulher de Ló. Acabou o texto, não acabou? Arruma um título aí nesse texto.
Exatamente. Desobediência. Desobediência. Casado com o mundo. Coração Saudade dividido. do mundo, coração dividido. Entendeu? Mas mais propriamente dito, dentro do próprio texto, lembra, a inspiração do título é muito boa se ela estiver de acordo com o texto. E o que Ló, a mulher de Ló fez? Lembrava da mulher de Ló. Ele pede para te lembrar. O que ela fez? Ela olhou para trás. Então, não olhe para trás. Entendeu? Aí, pode, como texto base para fundamentar essa argumentação, o texto de Hebreus 12. Olhando para... ela olhou para trás. Mas a gente tem que olhar para Cristo. Aí aqui, por exemplo, lembrava da mulher de Ló, você pode dividir, porque o texto é muito pequeno. Lembrava da mulher de Ló, pronto. Muito objetivo. A referência é muito grande. É muito grande. Então você tem um campo muito vasto de trabalho. Só para dividir em subtópicos aqui, que eu coloquei, conformada com o mundo, o primeiro tópico. Você vai dar a introdução, lembrava da mulher de Ló. Você vai ter que ir na história de Ló, da mulher de Ló. Quem poderia ser Ló? Ló era pobre? Ló era rico? Onde ele morava? Qual era o ambiente? A cultura? O tempo? Os costumes? Você vai ir. Aí, conformada com o mundo, você vai desenvolver esse tema. Você vai pegar textos que vão dar base, que conformam com o mundo. Poderia colocar esse texto contamina-se. Também, fica difícil para o pessoal assimilar. É a desobediência dela, né? Como É. para não olhar para trás. Exatamente. O primeiro tópico que você pode colocar, conformada com o mundo. O segundo, que olhou para trás. E o terceiro, que perdeu a salvação. A partir daqui você faz a conclusão e finaliza a mensagem. Em relação até mesmo ao casal. Ao casal, você pode abordar um ponto de família. E Pode pegar sobre família. igual esse pastor Juarez ele faz, ele pode pegar um texto desse pequenininho, mas ele pega o assunto de uma maneira Sim. que ele vai no assunto todo para concluir no final aquilo que ele deve fazer. Ele sabe trabalhar em tudo que tem. Fica mais prático. É. Fica mais prático e ganha esse tempo até. Ele Ganha esse sabe tempo. muito bem trabalhar ali a questão do texto. Exatamente. E vamos aqui para o último aqui, forma de exclamação. Vamos lá em Josué 1,6. Fala, meu irmão. Oi? Pode? Josué 1,6. Já que você está querendo explicitar algo, leia para a gente ver. Josué 1,6 e acha aí um título na forma de exclamação. Josué 1,6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhe daria. Ok? O título. Faça o povo herdar o reino. Oi? Faça o povo herdar o reino de Deus. Um grande compromisso. Um grande compromisso. Esforça-te. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Entendeu? Então, uma forma de exclamação. Ok? Fala, Marcelo, você queria, meu irmão? Romanos 7. 7:21. Acho que quando estarei em mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Sim. Tipo exclamativo, né? Exclamativo. Para esse texto de Romanos 7? Romanos 7:21. Achando esta lei, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso aí é o que é um texto, mas você está falando para quê? Não, esse é um texto. Qual seria O tema não diz. título? Qual seria o título? Em busca da vitória. Esse aqui, Marcelo, ele entraria mais como um declarativo, não como exclamativo mais. Mas pegando o conceito do texto todo, por exemplo, aqui eu achei aqui em forma de interrogação. Miserável homem que sou.
Ou quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Eu posso botar na forma de exclamação, miserável que sou, ou posso botar em interrogação, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta lógica é Cristo. Mas agora, quem me livrará significa que eu estou preso. O que me prendeu? O pecado me prendeu. Então eu tenho que desenvolver esse assunto para chegar à conclusão. Entendeu? Podemos seguir? E agora nós já falamos sobre o tema, o título, texto base. Nós vamos agora para a introdução. Ok? Introdução. Acho que só para ver se eu entendi legal. Sim. O título, como o Marcelo deu aí agora. Sim. Ele deu o texto e achou o título. Como se fosse então montando a pregação nesse título que o senhor deu aí agora. Foi o de interrogação. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí achei o título. Aí o tema é o texto que ele botou, certo? O tema é o assunto. Então, o texto base. Acho do texto. Aí eu já monto o sermão em cima desse. Igual o exemplo que você deu. Quem me livrará do corpo desta morte? Jesus. Vou trazer os textos ali. Sim. Mostrando a salvação. Exatamente. Tem que buscar a salvação. Exatamente. Dentro do tema. Dentro do tema. Não, dentro do tema. Isso. Juntando com aquele. Isso. Ok? Então vamos lá. Introdução. Introdução é o ponto de contato entre o pregador e os ouvintes. Tecnicamente é a parte vital do sermão, é a introdução. Tecnicamente, na escola teológica, geralmente os pregadores falam que a introdução ela não deve durar nem 10 minutos. A introdução do pregador ela deve ser entre 5, quando muito 10, dependendo do assunto. Então, por exemplo, a minha ideia aqui, dentro disso aqui, passando essas informações, é que para que alguns irmãos comecem a desenvolver pregando de uma maneira mais técnica, até Fernando, você, o Jorge quiser, amém. Mas a ideia era para os irmãos que não preguem, pudessem aqui conosco trazer uma mensagem. A ideia não é nem 1 hora, mano, esquece isso. A ideia é 25 minutos. 25 minutos. Para estar pegando essas informações, ajustando as ideias, os pensamentos, e 25 minutos para trazer a palavra. 5 minutos de introdução. Introdução envolve o quê? Saudação, a orientação do texto, achou o texto, leu o texto e entrou na introdução. 5 minutos para fazer isso é o suficiente. É o suficiente para fazer isso. Já entrou na introdução, que compõe o contexto do texto, você já vai desenvolvendo os subpontos. Pontos e subpontos. Isso aqui é o ponto. Ok? O mercenário. Isso aqui são os subpontos. Por que 3? Porque teologicamente, biblicamente, a doutrina se fundamenta a partir de 3 textos base. Ou capítulos, mas 3 textos base. Então, para o pregador elaborar um sermão, minimamente seria bom ele colocar 3 textos base para fundamentar essa ideia do ponto dele. Então, o ponto é o primeiro, o subponto são esses 3. O ponto, o subponto. E faltou aqui ainda o terceiro ponto para desenvolver. Ok? Então, a introdução é o ponto vital do sermão. A introdução é a ponte entre o título e o primeiro ponto do sermão. Você vai pegar o seu título, o assunto, e você vai conectar com o seu primeiro ponto do sermão. Ok? Você já vai ali interligar essa conexão. A introdução é aquela informação de ideia que você já tem do texto. Ou seja, não é nada que você precise ler. Por exemplo, meus esboços de sermão, aqui, ó, vou mostrar aqui um para os irmãos aqui. O que eu preguei semana domingo? Cadê? Tipo de pessoas no fim. Olha o meu esboço, ó. Tipo de pessoas no fim. Tema, né? O assunto, o texto base, o texto, a introdução. Essa introdução é uma tempestade de informação que já está dentro de mim, que eu internalizo em conexão com o assunto desenvolvido. Aí dentro disso, uma informação que eu tinha é o que Jesus falou no seu sermão profético, Mateus 24.
O que eu fui fazer? Busquei na internet informações onde está tendo guerras. E trouxe como informação para robustecer isso daqui. E coloquei. E depois conectei junto com o primeiro ponto. Que são os tipos de pessoa que vim. E deu start. Fui embora. Entendeu? Então vamos lá. Vamos voltar porque a introdução. A introdução é inteiramente preparatória. O pregador precisa ter a habilidade de despertar a atenção dos ouvintes, organizar bem as ideias e argumentos cronologicamente do sermão. Então a introdução que eu falei, é aquele aperitivo para o jantar. É aquele aperitivo que você dá, que a pessoa fica lá, se ele já está assim agora me oferecendo isso, que dirá na hora que o prato pesado chegar. Está entendendo? A introdução é isso. Então, você vai ter habilidade de organizar os argumentos de maneira cronológica do próprio sermão. Requisitos para uma boa introdução: ser breve, ou seja, as partes essenciais do assunto você aborda na introdução. Ser breve nela. Apropriada, ou seja, é apresentar o assunto propriamente dito, o tema, apresentar o assunto. E interessante, o pregador deve ter segurança de atrair e manter a atenção dos ouvintes com informações interessantes e relevantes ao assunto. O que é que eu trouxe? Trouxe informações de onde estava tendo guerra, conflitos, peste, quantas pessoas morreram nos Estados Unidos. São informações que a pessoa fala, pô, esse cara, ele estudou, esse cara, ele se dedicou ao assunto, ele foi fundo, ele cavucou, ele buscou, ok? Então, isso é a introdução. É o resumo do assunto, é o aperitivo, é aquele prato de entrada que a pessoa já recebe e fala, rapaz, isso aqui, na hora que chegar o jantar, vai ser uma maravilha, ok? Porque se nós estendermos muito a introdução, fica ruim. Porque quando chegar um prato pesado, a pessoa já está com a barriga cheia. É onde que a mensagem enfada, às vezes demais. A gente pode usar como exemplo de fazer introdução, tipo assim, a gente vai falar sobre a vinda de Cristo e os sinais. A gente traz o que está acontecendo hoje no mundo e apresenta como introdução, né? Introdução, exatamente. Está acontecendo, exatamente. Tal, não sei o que lá, para a gente chegar ali, né? Exatamente. Então, isso é a introdução. Tecnicamente, outro argumento que é utilizado no esqueleto do esboço é a proposição. O que é a proposição? É a ideia geral do sermão. Se a introdução são as partes essenciais do assunto, a proposição é a ideia geral, é o todo, o verdadeiro pastor. Isso é interligado com a própria introdução. Tanto que alguns professores dizem que elas se fundem, como se funde também o tema e o título. Se funde. Só que nós temos que discernir que o tema é o assunto e o título é o nome. Simplesmente isso, puramente isso. E a introdução é a ideia dos assuntos e os pontos essenciais, e a proposição é a ideia geral. E você já entrou ali. Entrou ali, você já vai estar logo interligado com o primeiro ponto. Você já tem que botar um gatilho no espírito para você entrar no primeiro ponto. Porque você, antes de apresentar o verdadeiro pastor, você vai ter que mostrar o falso pastor, o mercenário. Então você vai ir desenvolvendo. Ok? A proposição é a ideia geral do sermão. Os mestres da homilética denominam a tese ou ideia básica do assunto. Exemplo, vamos lá para Efésios 2:8 e a gente termina aqui. Deixa eu ler aqui essas informações aqui. Nós lemos Efésios 2:8 e tentamos aqui dissecar alguma coisa. Podemos levantar uma tese contrastando o texto, a salvação pelas obras. Este mesmo texto pode revelar ao pregador
que a salvação é provisão de Deus, não depende do homem. Uma vez estabelecida a ideia geral, o pregador terá diante de si um caminho aberto para desenvolver o seu sermão. A proposição está contida na introdução. Ok? Então nós vamos lá para Efésios 2:8. Vamos ler. Pode ler? Pode ler lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode ler o 9. Continuar? Pode ler o 9, Não vem das, Lê até o 10, perdão. não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, as boas obras, as quais Deus preparou, para que Aqui andeis, não? andássemos nela, porque está escrito embaixo. Vou ler de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Foi até o 10, né? Foi até o 10. Até o 10, ok. Achemos um tema para esse texto. Do 8 ao 10. Salvos pela graça. Oi? Salvos pela graça. Salvos pela graça. Salvação pela graça. Mais um. A graça e a fé salvadora. A graça e a fé salvadora. Tema bonito. Bem. Favor imerecido. Foi merecido. Exatamente. Muito É bom. nascer pela fé. Quer nascer pela fé. A fé é Certo. importante. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora, esse texto aqui, por exemplo, o pregador ele tem que ter, na sua introdução, fazer essa subdivisão. A introdução é a sua proposição. Por quê? O texto aqui ele pode contrastar com a salvação pelas obras, mas nós entendemos que a salvação aqui no texto é uma provisão de Deus que não depende do homem. O único subsídio que o homem tem é a fé, e ainda ela é dada por Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Então o pregador, quando ele entra num texto desse, ele tem que fazer essa subdivisão. Vai entrar. Entrou nela, é o ponto de partida para ele entrar no primeiro ponto, nos tópicos e subtópicos, nos pontos e subpontos, ok? Que são o escopo, o esqueleto do sermão. Aí na próxima aula, a gente vai desenvolver mais os pontos, subpontos e os tipos de sermão. Se der tempo, a gente já vai entrar nos tipos de sermão. Temático, expositivo, ok? A gente vai entrar nessa galeria aí. Tá bom, meus amados? Deu para entender? Tema, título, introdução, proposição, pontos, subpontos, aonde e como encontrar os títulos, tipos de título, declaração, afirmação, interrogação, ok? Contidos sempre no título. Aí no exemplo que você deu, esse texto que está aí, tá? Praticamente a pregação mutável, certo? Isso. Aí está o primeiro ponto, falando sobre o mercenário. Sim. O segundo ponto, falando sobre o lobo carnívoro. O terceiro ponto seria mostrando o verdadeiro pastor, certo? Isso aí, meu garoto. Definição. E sem falar mal, né? Oi? Sem falar mal. Falar o que a Bíblia diz. Falar o que a Bíblia diz. Falar o Porque que a Bíblia a diz. pessoa de repente se perde, mas você está até nome de boa, falar de igreja, falar de coisas que não. Mas, por exemplo, minha irmã, foi bom a irmã ressaltar isso daí. Por exemplo, a Bíblia nos dá direito de fazer isso? Não. Isso que você falou? Não. O que vocês acham? Porque você está trazendo uma verdade, por exemplo, os falsos profetas vão ter que acabar falando mal da Mas igreja. sem falar o nome e citar pra gente não acabar Então, sem. uma pergunta que eu fiz. A Bíblia nos dá base para fazer isso? Sim. Nos dá base para fazer isso? Sim ou não? Sim. A irmã acha que não. De novo. É porque ela falou assim, ó, ela falou assim, o Rodolfo falou, vamos apresentar um mercenário, ou seja, o falso pastor, o verdadeiro pastor que é Cristo, ok? Então, para falar do verdadeiro, vamos ter que falar do falso. Então, Jesus aqui, por exemplo, nesse texto, ele vai falar a característica. Característica. Só que a Bíblia é um todo. Em algumas outras frações da Bíblia, Paulo fala o nome de pessoas.
Entendeu? Então, a Bíblia nos dá subsídio, irmão, para falar isso, biblicamente falando? Dá. Jesus também chamou os fariseus de porcos. Mas eu falo no sentido que assim, muitas das vezes a pessoa acaba sendo grosseira aí, Agora, citando nomes de denominação, de pastores, que acham que não há necessidade. A gente pode dizer que é o que é o errado. agora, Porque a Bíblia diz. a gente, então, mas a Bíblia também nos dá. Mas, por exemplo, a gente tem que ter o cuidado de não ofender a pessoa em Isso que si. eu quero dizer. A pessoa. Mas a Bíblia nos dá sim direito de citar nomes. Porque eu tenho que falar. Até porque, por exemplo, irmão, você falou de nomes e de igreja. O próprio Cristo falou que alguns lugares são sinagogas de quê? Está entendendo? Eu acho, pastor, Então, que alguns lugares são de fato ambientes que devem ser passivos de condenação. Eu ainda dou uma característica para a gente poder identificar essa sinagoga. Sim. E incrivelmente as igrejas em Apocalipse vem falando de defeito nas 6. Sim. Sim. Sabe por quê? Por exemplo, assim, ó, a última igreja de Laodiceia é a igreja moderna. É a igreja da última hora. Entendeu? A igreja da última hora. Então você vai trazer o escopo daquela igreja ali da última hora. Se você trazer de maneira atualizada, várias pessoas vão se identificar. Várias pessoas vão se identificar. Eu falei no Mas não é que é para denegrir, é para esclarecer. Isso, eu falei para no despertar. sentido desse, pastor, assim, certa vez até aconteceu comigo, eu estava numa denominação em que as pessoas eram uma bênção, eu me sentia muito bem na igreja, mas eu fiquei aborrecida em determinado ponto, porque o pastor virou assim e falou assim, não aceito aqui da Assembleia de Deus, dos Batistas, não sei quem, começou a falar de uma tal maneira como se Deus não existisse dentro daquelas outras igrejas, porque eles não aceitaram determinadas coisas. É um direito, cada religião agir da sua forma, né? Eles acham assim. Mas não dá o direito a gente condenar ninguém, julgar ninguém. Entendeu? Aí como que a gente não vai conviver com as outras pessoas? Quer dizer que eu sou um crente assembleano e ninguém mais é crente na face da terra, só eu. Sim. Era isso que me chateou, entendeu? Da maneira como que se referia. eu acho que é muita Deus, forma de de se repente, expressar. chamou. É, da forma Eu de acho se que é bom, expressar. porque a forma de se expressar, Isso. você vai se expressar sem ser agressivo. Sem ser agressivo, mas sem ser expondo arrogante. que tem que ser expondo, que é algo Tem que falar a de verdade. Bíblia, não é o que eu acho. Falar a verdade, mas não nem sem ofender as pessoas, né? Denigrir as pessoas, porque só eu, então a salvação vai ser só para a igreja. Isso Aqui, ó. é Fala. Eu acho que referente sobre a pessoa se ofender, isso vai por pessoa, porque tem aquela pessoa que é cheia de mimimi, cheia de bulldog, e tem aquela que vai ouvir, porém vai entender, não, está na Bíblia, eu tenho que crer. E tem aquele que que aprende a palavra e vai entender que Deus chamou alguns para ser assembleano, outros para ser batista, para ser. Deus chamou. Na verdade, Deus chamou para ser cristão. Para ser cristão. Isso que o pregador tem que Ele aplicar. nunca terminou religião. Entendeu? Né? Mas Deus você chamou para precisa ser falar. cristão, discípulo de Cristo. É. Então o pregador ele tem que ter esse cuidado de chamar quem ser discípulo de Cristo. Mas ó, por exemplo, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Estava procurando um texto aqui, 1 Timóteo 1, versículo 18 em diante. Olha só, vou ler. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Timóteo é o pastor da igreja, está lá. Paulo está ensinando ele. Que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela, a boa milícia. Ele está pedindo para ele lutar, guerrear. É um termo de guerra, milícia. Milite, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Alguns. Ele poderia parar aqui e deixar no sujeito o quê? Oculto. Ele poderia deixar aqui. Ok? Mas o texto não para aqui. Ele diz, e entre estes foram Irineu e Alexandre. Ele dá um nome. Aí ele diz, os quais entreguei a quem? A Satanás. Para que aprendam a não blasfemar. Então, se algum ambiente e algumas referências, por que ele citou Irineu e Alexandre? Porque era uma referência naquele ambiente. Está blasfemando, o papel de Timóteo era fazer o quê? Era repreender. Entendeu? E falar o quê? Citar o nome. Dar nome aos bois. Está entendendo? Então a Bíblia nos dá? Nos dá, mas nós temos que ter o quê? Subsídios para isso. E saber falar. Fala. Uma passagem que fala mais ou menos a mesma coisa. O rapaz pegou a mulher do pai, aí Paulo falou, entreguei a Satanás para a mesma passagem que você falou.
Coríntios, Satanás para a destruição da carne para ser salvo no dia do juízo final. O que seria essa destruição da carne? Deixar Satanás a mão, igual um cara que se desvia, começa a cheirar, fazer um cara tipo assim. Moer, mais ou menos isso, a ideia ali que Paulo estava querendo dar. Então uma moída mesmo. Pode ser um exemplo, a gravação de lutas ali para levar ele a refletir e se arrepender do pecado. Mal comparando, tá, mano? Mal comparando o que aconteceu com Jó. Mal comparando. É para ele ali ser aperfeiçoado e salvo no final. Entendeu? E também, pastor, essa questão esse pedacinho de 1 Timóteo que o senhor estava lendo, eu entendi também que foi exposto em questão de exemplo para os demais. Exemplo para os demais, exatamente. Aí por isso foi dado os nomes ali, porque ficou como exemplo. Sabe por quê, meu irmão? Essa questão é muito séria. Sabe por quê? É muito sério. Sabe por que isso é muito sério? E deve ser tratada da sua devida forma? Porque quando se trata de salvação, a Bíblia é muito rigorosa. É radical. É radical. Ela é radical. Então, quando fala na questão de soteriologia, e se alguém está ofendendo essa doutrina, ela tem que ser combatida sim. Se alguém, por exemplo, a Igreja Católica no período da indulgência, salvação pelas obras. As pessoas estavam pagando a indulgência para ali receber a salvação. Martinho Lutero, os reformadores do século XVI, vieram ali e começaram o quê? A denunciar. Não, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. E eles davam nome aos bois. Por quê? A doutrina da salvação fala do destino eterno das pessoas. Não está falando de uma doutrina de igreja, de uma doutrina elementar, não está falando de rematologia, está falando da salvação. Então, quando toca nesse ponto, se alguém está pregando outro evangelho, seja o quê? Anátema. E tem passagem que Paulo fala para repreender severamente todo mundo, para servir de exemplo para todo mundo. Sim. Pode falar, pastor, que nem o Papa é tipo, você que já deve ter estudado sobre a Igreja Católica também, né? Para a gente poder falar, a gente tem que estudar, querer conhecer também para a gente poder falar. A gente não pode pegar e falar, que eu dei até as pesquisadas por que ele batiza, porque, tipo, para mim entender um pouco também o lado desse também, né? Chegar para falar porque o argumento que ele tem. Sim. O Papa agora, não sei se vocês viram, está com a ideia agora que pode casar homem com homem, mulher com mulher. Dá uma bênção especial que não seria um matrimônio, vai dar uma bênção da esse aí já pode falar que é Satanás. até o bispo. Aí eu fico assim, é mais católico. Pelo que a Bíblia fala, pastor, pelo que a Bíblia fala. Termina aí, fala. Aí minha mãe é católica, vai de vez em quando lá, mais ou menos. Aí eu até falei isso para ela, até ela se assustou. Eu falei assim, papai não é muito não sei o que não. Aí eu, será que ele vem passando esse puxado? Ele é o livre. Não, sim. Se vem passando esse puxado, Sim. É passado. Eu não vi essa notícia, tá? Eu não vi. Eu não vi essa notícia agora aí. Mas assim, se ele disse, todos os demais vão ter que acatar. Falou é lei, não precisa nem levar a Bíblia. Aí, pelo que a Bíblia mostra, que quem tem o costume de estar meditando a palavra de Deus, vai ter a visão de que é a verdadeira Babilônia. Mistura de coisas, porque as coisas de Deus não misturam, as coisas de Deus é o que ele determinou. Sim. A gente nunca vai aceitar uma coisa dessa, porque não é isso, não faz parte do evangelho. Sim. Não é? Eles idolatram, eles fazem todo tipo de coisa. Oi, Pedro. Foi essa situação aí que aconteceu no trabalho que eu estava comentando outro dia com o senhor. Porque tinha saído essa notícia que ele estava falando, o padre estava tentando pensando em dar uma bênção, né, aos casais do mesmo sexo, e a minha patroa é católica. Só que poucos minutos antes tinha falado sobre um pastor que não era contra o aborto. Né? Então, para poder chamar a atenção dela, e ela não querer dizer que está falando que é crente, primeiro eu puxei assunto para o lado do pastor. Eu falei assim, poxa, você vê como é que ele está chegando no final dos tempos, né? O pastor é a favor do aborto, que a palavra de Deus condena. O Edir Macedo. E o padre agora quer dar uma bênção para pessoas do mesmo sexo, que a palavra de Deus também comenta. Que condena, né? Aí ela falou bem assim,
Ah, mas Marcelo, pensando bem, eu acho que Deus hoje nem vê mais assim. Ó, Quem falou isso? Ela tem a patroa. Aí ali eu acho que foi o Espírito Santo mesmo que trouxe a minha mente. Eu virei para ela e falei assim, ó, Deus já sabia que isso ia acontecer. Você ia pensar de um jeito, eu de outro, ele de outro e Ciclano de outro. Para que não desse problema, ele já deixou escrito na palavra de Deus como que é o reino dele. Então, a pessoa que quiser viver assim, ela pode viver. Agora, com relação a morar com o Senhor para sempre, tem que ser escrito na palavra dele. Então, mas aí o que acontece? Com relação às outras igrejas, né, a gente tem dificuldade na cidade, tem dificuldade sim, mas o Jesus Cristo falou claramente que adoram ele em vão, porque divide a glória dele com outros. Eu recebi um milagre de Deus, mas com intercessão de Santo Fulano. Está para ser canonizado, já chegou no Vaticano, aspas, né? Abre aspas e fecha. Um santo sufista. Já está chegando alguns, chegou a ver? Está chegando alguns milagres aí que aconteceu, a despeito dele, pediram a ele, receberam o milagre, já chegou no Vaticano. Ele já foi venerado, ele já foi reconhecido como venerado da Igreja Católica, mas chegou lá para ser canonizado. Então, uma forma de você ser bem conciso na pregação e você também não criar uma situação de desconforto é você aplicar a palavra. O que a palavra diz a respeito disso? Entendeu, meus amados? Então podemos finalizar? Eu acho que foi pertinente. Deu para entender, meu irmão, o que a Bíblia fala sobre isso? E o que nós pensamos também, né? Dentro do que a Bíblia diz. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Passamos até da hora. Vocês que falam muito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Liette, pode fazer a oração, meu irmão? Terminar? Amém? Agradecemos, Senhor Jesus, pela noite. Agradecemos, Senhor Jesus, pelas informações recebidas. Esperamos, Senhor Jesus, na sua graça e saímos daqui munidos de informações boas, informações instrutivas e de seguimento da palavra. Senhor Jesus, esperamos que cada um que aqui está lá na sua casa e reflita, Senhor Jesus, o conteúdo que foi dito hoje. Senhor, eu estou sabendo pela graça. Agradeço ao Senhor por eu estar aqui. Porque se não fosse que eu curti, Senhor, não estaria. Sou preguiçosa, muito preguiçosa. E creio que muitos dos irmãos não iriam estar aqui se não fosse pela sua graça. Agradeço a cada um que aqui está, a cada irmão, a cada igreja. E peço ao Senhor que ao abrir a boca para fazer uma oração, para falar de ti, que seja no seu espírito, na sua graça, Senhor, para que nós não venhamos falar na carne, e sim no espírito. Agradeço a ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo meu pastor, obrigado pelos irmãos que me acolheram com muito carinho nesta igreja e aproveito a oportunidade para dizer que eu quero dar o meu testemunho qualquer dia desses aqui. Porque eu aprendi muito e eu estou aqui exatamente pela graça, só pela graça, porque ele me tirou do fundo do poço e aqui estou. Eu que gosto de falar, eu sou tímida, eu que nem sei falar, nem sei falar. Estou aqui tendo essa oportunidade. E eu agradeço aos irmãos, agradeço ao Senhor. Agradeço do fundo do meu coração pela minha vida e pela vida de vocês. Obrigada. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Mais uma vez, muito obrigado. Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus.